Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Hoje assistimos a uma tendência alarmante. Pessoas zombando de Deus publicamente, sem qualquer remorso. Desde celebridades até pessoas comuns, o desrespeito pelo divino está aumentando. Mas o que a Bíblia nos diz sobre esta questão? Quais serão as consequências desta atitude desafiadora? Existe algum perigo real associado a esse comportamento? Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas dos ensinamentos bíblicos para explorar as repercussões da zombaria de Deus. Descobriremos como essa atitude pode afetar nossas vidas e o mundo que nos rodeia. Prepare-se para uma reflexão profunda e esclarecedora sobre um tema de vital importância nos nossos tempos. Antes de continuar, apoie-nos curtindo este vídeo e inscreva-se no canal caso ainda não o tenha feito e não se esqueça de ativar o sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que enviarmos um novo vídeo. Vamos começar! Desde os tempos antigos até ao presente, a história humana tem sido marcada pela presença de pessoas que desafiaram e zombaram de Deus. Ao longo dos séculos, muitos daqueles que escolheram esta atitude encontraram um desfecho lamentável e triste em suas vidas. No entanto, o que estamos a testemunhar na nossa era atual é algo sem precedentes, uma onda crescente de indivíduos que zombam do divino e do sagrado. Este fenômeno, que parece estar em constante aumento, reflete uma mudança significativa nos valores e crenças da nossa sociedade contemporânea. É crucial refletir sobre esta tendência preocupante e explorar as profundas implicações que tem para a nossa cultura, para as nossas comunidades e, acima de tudo, para cada um de nós a nível pessoal. Agora, definir o conceito bíblico de zombar de Deus envolve compreendê-lo sob diversas perspectivas. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que zombar de Deus envolve um ato de rebelião e desafio contra sua autoridade e soberania. Isso pode se manifestar em palavras, ações ou atitudes que menosprezem sua existência, seu poder ou sua vontade. No Antigo Testamento, encontramos exemplos de pessoas e nações que zombaram de Deus, como no caso do faraó do Egito durante a libertação de Israel, ou os escarnecedores que ridicularizaram o profeta Eliseu. Esses atos de zombaria foram severamente repreendidos por Deus e tiveram graves consequências. No Novo Testamento, Jesus alerta sobre o perigo de menosprezar as palavras e ensinamentos de Deus, bem como desafiar a sua autoridade divina. Somos exortados a não zombar do que é sagrado e a não cair na descrença ou na desobediência a Deus. Agora vamos ver como as pessoas zombam de Deus hoje. Número 1. Zombando da Bíblia. Infelizmente, há casos em que as pessoas exibem a Bíblia de maneira desrespeitosa e sacrílega. Essas ações incluem fumá-lo, pisoteá-lo, rasgar suas páginas e até queimá-lo, como forma de expressar seu desprezo pelo sagrado e sua rejeição às crenças da Bíblia como a palavra de Deus. Estes atos de profanação da Bíblia são considerados uma forma de zombaria diante de Deus e um símbolo de falta de respeito pelas crenças dos outros. Provocam indignação e tristeza em muitas pessoas que valorizam a Bíblia como um livro sagrado e significativo na sua vida espiritual. Por exemplo, um professor equatoriano queimou uma Bíblia nas escadas de uma universidade enquanto alguns estudantes assistiam ao ato. Durante a explicação de por que fez isso, o homem tentou desacreditar o conteúdo das Escrituras. De acordo com suas declarações, ele considera isso falso e nada sagrado. Ele também comenta que o nascimento de Jesus Cristo não é verdade e que tudo é história dos judeus. Grupos como o LGTB também foram vistos queimando Bíblias e arrancando-as com os dentes, expressando seu desprezo e desafio ao autor deste livro sagrado. Agora, menosprezar as Escrituras sagradas pode ser entendido como um ato de desprezo ao próprio Deus, uma vez que a palavra é vista como uma manifestação de sua vontade e de seu ensinamento para a humanidade. Quando uma pessoa rejeita ou menospreza a palavra de Deus, é como se dissesse que os ensinamentos divinos não têm valor ou importância para ela. Este desprezo pode ter graves implicações espirituais e morais,
pois reflete uma atitude de rebelião e desobediência para com Deus. Ao ignorar ou rejeitar os ensinamentos divinos, uma pessoa pode se afastar da vontade de Deus e perder a orientação e o amor que Ele oferece por meio de sua palavra. Além disso, o desprezo pela palavra de Deus pode levar ao afastamento dos valores morais e éticos que ela promove, o que pode levar a comportamentos destrutivos e prejudiciais, tanto para a pessoa como para a sociedade em geral. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, ela o julgará no último dia. O Senhor esperava um dia vindouro, quando aqueles que agora rejeitaram suas palavras comparecerão diante do julgamento de Deus. Nesse momento, as palavras ou ensinamentos do Senhor Jesus serão suficientes para condená-los. Número 2. Zomba do sacrifício de Cristo. Cartazes e shows foram observados em carnavais brasileiros que zombam de Jesus crucificando uma mulher ou um homossexual. O caso em que a famosa cantora Madonna se passou por Cristo e ela, junto com seus 12 discípulos, zombou da última ceia, causou uma das zombarias mais polêmicas dos últimos tempos. Durante a Gala Drag Queen em Las Palmas de Gran Canaria, o mais sagrado foi desrespeitado ao fazer uma representação zombeteira de Cristo crucificado na cruz, que deu a vida pelos nossos pecados. Este ato blasfemo também foi desrespeitoso para com Maria. O resultado desta provocativa performance nas Ilhas Canárias foi a representação de um arrasta crucificado, com uma coroa de espinhos e uma ferida no lado. Em evento organizado pela comunidade LGTB nos Estados Unidos, foi realizado o concurso Hunky Jesus, no qual participaram homossexuais, transgêneros, drag queens e travestis imitando Jesus Cristo de forma burlesca. Todos os anos, no domingo de Páscoa, acontece o evento conhecido como Hunky Jesus. Segundo esta comunidade, esta festa pretende celebrar esta data da forma mais alegre possível. Durante o evento, os participantes aparecem um a um, usando cabelos longos, coroas de espinhos, cruzes gigantes e dançando em poses obscenas, o que gera polêmica na cidade de São Francisco. O Golden Gate Park é o local onde acontece este concurso, e essas ações têm gerado protestos da população cristã que mora próximo ao local. Vamos ler o que está escrito na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 29 ao 31. Quanto maior punição você acha que será merecida por aquele que pisa no Filho de Deus, e considera impuro o sangue da aliança pela qual ele foi santificado, e insulta o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Aquele que despreza o sangue de Cristo e o considera impuro e o pisoteia, será severamente julgado no julgamento final. Agora, onde está esse pecado? E a resposta é recusar-se a ver a sacralidade das coisas sagradas. Portanto, o sacrilégio é o ato mais horrível, assim como o autor de Hebreus cita. O pecado é um insulto ao Espírito Santo, que fala internamente ao nosso coração e à nossa consciência, para nos dizer o que é certo e o que é errado, tentando nos fazer parar quando estamos no caminho do pecado. E nos avisando quando estamos em perigo. Não prestar atenção a estas vozes é insultar o Espírito Santo e entristecer o coração de Deus. Há algo que se destaca em toda esta passagem. Pecado não é desobediência a uma lei impessoal. É estragar um relacionamento pessoal e ferir o coração de Deus que é Pai. Os escarnecedores, apesar de sua cegueira espiritual, não serão ignorados e serão punidos por um Deus vivo. Experimentar o castigo ao enfrentar o Deus vivo é uma experiência terrível para quem zomba. Embora Deus seja amoroso, Ele também é poderoso e justo no cumprimento de suas advertências.
Embora sua natureza seja amorosa, também é preciso saber que ele é um fogo consumidor e em determinado momento essas zombarias não passarão despercebidas. Número 3. Eles glorificam o diabo ou o ego em vez de Deus. Vários cantores famosos dedicam seus prêmios a Satanás porque acreditam que ele os ajudou. O cantor Usher expressou sua gratidão ao diabo por este prêmio, enquanto outra cantora afirmou que todos agradecem a Jesus, mas ele não a ajudou em nada, então esse prêmio é mérito dela. Caros ouvintes, é lamentável presenciar situações verdadeiramente perturbadoras. A cantora Lady Gaga lançou uma música em homenagem a Judas Iscariotes, enquanto outros usam abertamente símbolos satânicos e se declaram adoradores do diabo, o que é desrespeitoso, pois adoram a criatura em vez do Criador. Por outro lado, o ego humano levou-nos a viver num mundo onde nos consideramos autossuficientes, e muitas pessoas acreditam que Deus não tem lugar nas suas vidas. Para eles, tudo o que têm e possuem é fruto do seu próprio esforço, amam a si mesmos e ao seu dinheiro. Vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Você também deve saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, vaidosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Esta é uma das descrições mais aterrorizantes previstas com tanta precisão no Novo Testamento de como seria um mundo sem misericórdia. Com as horríveis características da impiedade exibidas de maneira macabra, isso seria para estes últimos tempos. Não é por acaso que a primeira dessas características é uma vida centrada em si mesmo. O adjetivo utilizado é philautos, que significa amante de si mesmo. O amor próprio é o pecado básico do qual todos os outros fluem. No momento em que uma pessoa coloca a sua própria vontade no centro da sua vida, as relações divinas e humanas são destruídas e a obediência a Deus e a solidariedade com as pessoas tornam-se impossíveis. A essência do cristianismo não é a entronização, mas a entrega de si mesmo. Hoje em dia, o amor próprio prevalece na sociedade, o que tem levado as pessoas a serem blasfemas, orgulhosas, amantes do dinheiro, autossuficientes, rebeldes e desleais, sem respeito pelo sagrado. Eles veem o sagrado como algo primitivo e obsoleto que não contribui em nada. O ensinamento de Satanás escrito nas linhas de sua Bíblia é: não se preocupe que todas as pessoas me sigam. Em vez disso, faça com que elas amem umas às outras, tanto que não haja nada mais importante nesta terra do que elas mesmas. Desenvolvam um ego tão elevado. Seja meu. Número 4. Zomba da vinda de Cristo. Jesus afirmou que retornaria a este mundo e, ao longo dos séculos, os cristãos pregaram a segunda vinda de Jesus. Embora muito tempo tenha se passado desde então, o Senhor é paciente pela salvação das pessoas. Durante esta demora, surgiram escarnecedores não apenas no âmbito secular, mas também entre falsos profetas e pastores que negam o retorno de Cristo. Vamos ler a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa de seu advento? Pois desde o dia em que os pais adormeceram, todas as coisas permanecem como eram desde o início da criação. O testemunho unido de profetas e apóstolos foi que nos últimos dias surgiriam escarnecedores sarcásticos, seguindo suas próprias concupiscências. Os cristãos deveriam se lembrar disso. Eles não deveriam sentir-se sobrecarregados pelas negações arrogantes e blasfemas destes homens. Em vez disso, deveriam vê-los como uma indicação clara de que o fim dos tempos se aproxima. Esses escarnecedores seguem suas próprias paixões. Tendo rejeitado o conhecimento de Deus, satisfazem destemidamente os seus apetites. Eles defendem a permissividade com total desrespeito ao julgamento iminente. Sua principal zombaria tem a ver com a vinda de Cristo,
Sua atitude é: onde está a promessa de sua vinda? Que significa: onde está o cumprimento da promessa? Esses escarnecedores não eram ateus, mas cristãos professos. Mas sua carnalidade e ceticismo os levaram a negar e duvidar. Hoje há algo semelhante no evolucionista teísta. Este afirma acreditar em Deus, mas nega como literal a história de Gênesis sobre a criação. Ele afirma que Deus fez tudo, de forma caótica. E então, através do processo de evolução orgânica, todas as coisas chegaram, ao longo de milhões de anos, ao seu estado atual. Atualmente, existem pessoas que se autodenominam ateus práticos, pois dizem acreditar em Deus, mas levam uma vida como se ele não existisse. Por fim, os pseudocristãos, que zombam de Deus. Hoje, estamos testemunhando um tempo de apostasia dentro do cristianismo, onde até mesmo líderes proeminentes adotaram atitudes que poderiam ser interpretadas como zombaria de Deus. Por exemplo, o Papa Francisco gerou polêmica ao expressar que a morte de Jesus foi um fracasso. Quando líderes proeminentes do Papa fazem comentários como este, é compreensível que surjam preocupações sobre como os seus seguidores podem agir. Além disso, vemos cada vez mais figuras cristãs famosas que transformaram a sua fé num negócio lucrativo, usando o nome de Jesus para enriquecer. Alguns zombam da figura de Jesus através de cenas irreverentes em seus cultos, enquanto outros espalham falsas doutrinas e heresias. Muitos cristãos estão adotando práticas mundanas, e algumas igrejas caíram em apostasia, abandonando os princípios e valores fundamentais da fé para agradar a sociedade secular. Este fenômeno é preocupante, pois desonra a Deus e distorce a verdadeira mensagem do Evangelho. É importante que os crentes permaneçam vigilantes e sigam os ensinamentos autênticos de Cristo, resistindo às influências negativas que podem surgir dentro e fora da igreja. Vamos ler a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vocês, que introduzirão secretamente heresias destrutivas e até negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos uma destruição repentina. E muitos seguirão suas libertinagens, por causa das quais o caminho da verdade será blasfemado, e por ganância farão de você comércio com palavras falsas. No que diz respeito aos que existem há muito tempo, a condenação não tarda e a sua destruição não dorme. Esses falsos mestres são gananciosos, tanto sexualmente como financeiramente. Eles escolheram o ministério como uma profissão lucrativa. Seu grande objetivo é conseguir muitos seguidores e, com isso, aumentar sua renda. Eles fazem mercadorias com pessoas com palavras falsas. Darby disse: "O diabo nunca é mais satânico do que quando carrega uma Bíblia." E assim esses homens, com uma Bíblia nas mãos, se passam por ministros da justiça, cantam hinos evangélicos conhecidos e usam expressões bíblicas. Mas tudo isso é uma camuflagem para ensinamentos heréticos e moralidade corrupta. Agora, em todo o mundo, diariamente, há pessoas que zombam de Deus. Muitos insistem em blasfemar, ridicularizar e desafiar o seu Criador. A quantidade de zombaria é lamentável e sua audácia é muitas vezes impressionante. Deus é testemunha de tudo isso e certamente poderia agir a respeito. Por que você permite que isso continue acontecendo? Vamos segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não atrasa a sua promessa, como alguns consideram demorada, mas é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus prometeu acabar com a história dos homens ímpios com julgamento. Se parece haver um atraso, não é porque Deus é infiel à sua promessa. É devido à sua paciência. Ele não quer que ninguém morra. Seu desejo é que todos cheguem ao arrependimento. Estenda propositalmente o tempo de graça para que os homens em todos os lugares tenham a oportunidade de serem salvos. A vingança de Deus virá no momento da tribulação e da grande tribulação, quando sua ira será desencadeada sobre o mundo impenitente.
Exemplos como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidas a cinzas, mostram-nos o castigo que recairá sobre esta geração. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 15 a 17, podemos ler sobre esse julgamento vindouro. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os capitães, os valentes, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e às rochas: caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem pode ficar de pé? Não é de surpreender que todas as classes da sociedade tenham sido dominadas pelo pânico. Reconhecendo que Deus estava derramando sua ira sobre eles, eles se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Assim como Deus existe, esta geração, se não se arrepender, receberá o julgamento de Deus e a condenação eterna. Queridos ouvintes, neste vídeo refletimos sobre a importância de viver com temor e respeito a Deus. Se em algum momento zombamos dele, é hora de refletir e nos arrepender. Lembremos que, embora Deus seja amor, ele também é justo e julga cada uma de nossas ações. Tomemos consciência da importância de viver uma vida alinhada aos seus ensinamentos, demonstrando respeito e reverência ao divino. É assim que vemos no final deste vídeo. Obrigado pelo seu tempo e atenção. É meu nome viver com temor e respeito a Deus, e em algum momento você zumbiu dele, é hora de se arrepender. Continuemos refletindo juntos sobre questões importantes para a nossa vida espiritual. Até breve e tenha um bom dia. Que Deus te bendiga.